Quando eu uso hoje em dia essa expressão guerra híbrida, como ela tem um caráter multifacetado, né? E dependendo muito das demografias, e é algo que lida com o imaterial, não é algo detectável facilmente. Não é tudo que é guerra híbrida, entendeu? Ah, tem manifestação de rua, guerra híbrida. Não, a gente tem que ter cautela para saber identificar think tanks, organizações, movimentos de rede, né? Tem todo um aparato aí que acaba aparecendo um sinal. O que é o grande diferencial que o Bernas ele foi assim talvez é o mentor, né? Ele inaugura e como ele viveu muitos anos, ele veio a falecer em 95. Ele atuou na Primeira Guerra, a gente vai falar rapidamente disso. Então ele influenciou muita gente no campo da propaganda mesmo, pura. Isso vai entrar, se multiplicar com a política ao longo do tempo. E qual é o grande diferencial que eu digo? Quando alguém fala assim, olha, essa manipulação psicológica, né, as chamadas PSI, operações psicológicas, que as forças de segurança britânicas, brasileiras, estadunidenses, as nações que sabem usar, e é antigo, a gente encontra no manual do Sun Tzu, Arte da Guerra, ok, isso tudo é muito antigo, usar o engodo, usar a intimidação, usar a fabricação do medo, usar o quinta-colunismo, a traição, isso está há muito tempo na história da humanidade. O que não está há muito tempo Isso. é o advento da internet, da É, grande isso. rede, e com a potencialização dos discursos na grande rede, nos seus dutos. O que eu chamo de dutos? As suas plataformas, os mensageiros, que não são exatamente plataformas, e aí que vem que eu acho que é o grande desafio de todos nós, né? Que nós não tivemos tempo no espaço, no tempo e no espaço, nós não tivemos tempo suficiente de distanciamento para poder medir, analisar e lançar uma compreensão sobre as consequências dessa amplificação dos discursos na rede. Isso é visto em sala de aula. Aí eu digo como professor e pesquisador também do ensino médio, que a gente estuda isso, a gente usa instrumentos psicométricos para fazer uma medição mais ou menos segura, né, sobre o uso e tal, como que a percepção, né, como que a atenção e como que a comunicação, a interação de muitos, né, ela vem se modificando, principalmente nessa geração que cresce com a inovação dos aparelhos de toque, que são os aparelhos que realmente marcaram esse salto, né? A pessoa conectada o tempo todo. Mas o que isso tem a ver com o Eduardo Bernet? Tudo. Porque, como você apontou quando você levanta essa questão, esse cara, ele teve lá as sacadas dele, ele bebeu na fonte do tio, né? Aquela noção, digamos aqui, bem genérica, né? Que nós temos um inconsciente, né? Forças irracionais que operam, né, na psique humana, e que a massa não é capaz, digamos assim, de produzir um controle de si mesma dentro de uma nação. Ele tinha essas ideias e tal. Ele começa a trabalhar na Primeira Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos vai entrar na guerra, né? O Woodrow Wilson, os Estados Unidos vai entrar na guerra por interesse. A população estadunidense, aspas, ela estava, em relação àquele conflito, pacifista. É a partir de uma intensa propaganda, que inclusive levaria a democracia à Europa e tal, que consegue se fabricar na população de lá o consenso, o consentimento para que fosse a guerra. O Adolf Hitler, no Minha Luta, ele cita isso, né? No manual de psicopatia dele, ele cita o quanto que a propaganda na Primeira Guerra, digamos assim, pintou, né, os alemães como os bárbaros e tal, isso aqui na Primeira Guerra, tá, gente? Na Segunda foi até pior do que isso. E ele diz dessa máquina de propaganda, né? Isso nos interessa, né, nessa linha de construção para compreender hoje a recente Cambridge Analytica, filial da SCL Group, ou a Pension, empresa que trabalhou na campanha de reeleição do Clinton e usou instrumentos de neuropersonalidade e usou pesquisas de campo para identificar eleitores em potencial. Por que, Ana? Por que, colegas que estão aqui presentes conosco? Porque o eleitor ele vai passando ao longo do tempo a ser tratado como um consumidor.
Então, é realmente uma questão de capital, é realmente uma questão de consumo que está naquela nascente, e essa torção ela vai se operando conforme. Mas tem uma coisa interessante, você falou do consumidor. Sim, né? Ele vai sendo tratado como consumidor, mas também ele é o próprio consumido, né? O objeto de consumo, porque isso é que é uma coisa muito interessante que eu acho que a Shoshana fala, né? Quer dizer que, na verdade, quando a gente está voluntariamente cedendo, né, todos os nossos dados, e não apenas dados no sentido de conteúdo, mas também o nosso modo de olhar, nosso tom de voz, agora a nossa imagem, enfim, de alguma maneira a gente está se vendendo para ser consumido, quer dizer, o produto somos nós, na verdade, né? Sim. E é aí que a gente vai fornecendo os dados para que se componha essa espécie de análise algorítmica, né, algorítmica das mentalidades e dos comportamentos. Pelo que eu entendo, é um pouco assim que funciona, não é? Sim, Em exatamente. termos metodológicos, eu estou dizendo assim, né? No hoje, é exatamente isso. Por isso que nós, digamos assim, as pessoas elas produzem, elas postam, elas falam, né? Elas estão ali presentes, consomem, veem, né? O Byung-Chul Han, inclusive, usa a expressão do panótico digital, né? Isso, Que panóptico dá digital. uma ilusão, e a ilusão participa da realidade, que fique claro, não é ilusão, né? Dá essa ilusão de um controle, todos veem tudo, né? Uma sociedade transparente, porque dá essa impressão mesmo de que está tudo ali na internet. Tem gente que, inclusive, leva isso ao pé da letra, né? A verdade está na internet, está ali, está tão transparente, e à medida que a gente produz, né, nós consumimos e produzimos num ciclo incessante. Né? Vários autores têm trabalhado isso. Inclusive, algumas pessoas sendo levadas, diga-se passagem, também por si mesmo, a um esgotamento, né, Uhum. na rede, né, porque é um processo como se fosse um círculo vicioso, né, de consumo, onde tem muita propaganda. Essas plataformas, o interesse delas é vender, né, dados e informação para vender com propaganda. E é isso, né? Outro dia, inclusive, eu estava vendo, rapidamente falando, um vídeo sobre TikTok e tal, um profissional muito interessante estava falando como que muitos jovens estão viciados, né? Porque tudo feito, os algoritmos são diferentes. Cada plataforma vai construir a sua lógica algorítmica, né? Para oferecer o porvir ali para a pessoa não sair. E como que muitos jovens eles vão se viciando naquela questão do prazer bem imediato, né? Aí vem outro legal, aí vem outro legal, é uma positividade que não passa, não cessa, né? E uma atrás da outra. E nessa pessoa vai dando like, vai curtindo, né? E ela vai aí liberando, né? A química da pessoa vai liberando tudo mais prazeroso, porque ela só vai entrando em contato com vídeos que tem a ver com o que gosta, né? Que tem a ver com o que vai curtir. Enfim,